e o nome dessas é Hobgoblins. Os Hobgoblins são homens pequenos e peludos que vestem roupas marrons e esfarrapadas, ou até mesmo não usam nada. São geralmente pequenos ou extremamente pequenos, mas às vezes são descritos como sendo um pouco menores do que os humanos. Esses seres são famosos por serem bem-humorados, fazerem piadas e travessuras, mas às vezes podem ser assustadores e até mesmo perigosos. Dizem que são mais frequentemente encontrados em habitações humanas pelo mundo, geralmente fazendo trabalhos pela casa enquanto a família que reside no local está dormindo. Essas tarefas seriam relativamente simples, como tirar o pó e passar ferro nas roupas, e frequentemente a única compensação necessária para o serviço deles é comida. Mas tome cuidado caso você tenha esse tipo de relacionamento com o Hobgoblin e jamais lhe dê roupas, pois se isso ocorrer, eles irão embora para sempre. Não se tem certeza se por eles ficarem ofendidos com isso ou porque são orgulhosos demais para trabalharem com roupas novas. Se diz que a maioria dos Hobgoblins prefere viver em casas humanas, mas alguns preferem viver dentro das florestas, dentro de árvores principalmente, e muitas vezes protegem com sua vida essas árvores que são suas casas. Os Hobgoblins não costumam se sentir bem onde há uma concentração grande de humanos ou onde há máquinas ou mesmo eletricidade. Então não espere encontrá-los em casas habitadas por muitos humanos ou mesmo com energia elétrica. Eles dificilmente suportarão habitar ali. Em algumas versões das histórias, eles seriam capazes de mudar de forma, assumindo várias outras formas que não são a sua. Além disso, em algumas versões, eles são considerados muito ameaçadores e se irritam facilmente. Dizem que são facilmente incomodados e quando são provocados em excesso, eles se tornam seres vivos cujo único propósito é pregar peças e causar problemas para os humanos. Quando estão nessa forma, eles podem ser muito problemáticos, assustadores e certamente perigosos. Além disso, geralmente são muito difíceis de se livrar. Esses seres às vezes também são descritos como malignos de uma outra forma. Eles seriam uma ameaça constante para as pessoas, frequentemente guiando-as pelo caminho errado ou tentando aterrorizá-las. As chama de Trolls. Trolls são criaturas humanoides selvagens que se diz habitar algumas das áreas mais inóspitas e selvagens do mundo, principalmente na área da atual Escandinávia. Podem ser do tamanho de um ser humano ou alcançar a dimensão de gigantescas montanhas. Segundo as histórias, parecem homens ou até mesmo neandertais, possuindo várias deformações pelo corpo, sendo às vezes representados com gigantescos narizes. Além disso, têm seus corpos cobertos com pelo, às vezes bem curto, outras vezes mais longo, e possuem um fedor característico insuportável e indescritível. São inimigos antigos do ser humano, devorando-os sempre que possível. No entanto, os Trolls, apesar de fortes, são extremamente burros e fáceis de serem enganados, sendo essa a melhor forma de sobreviver a eles. Diz-se que Trolls possuem uma ligação antiga e profunda com a natureza, usando árvores e pedras como armas, ao invés de fabricar as suas próprias como os seres humanos fazem. Além disso, podem usar de truques e armadilhas para capturar viajantes que cruzam seus territórios. Caso alguém adentre uma área com possibilidade de ser habitada por Trolls, é recomendado ficar atento ao período do ano. Se diz que Trolls são vistos somente no inverno ou durante a noite. No caso de encontrar um, o mais recomendado para derrotá-lo é de alguma forma mantê-lo exposto até o nascer do sol. Quando ele for atingido pela luz do dia,
o Troll se transformará imediatamente em pedra e virará somente uma estátua de Troll, ou até mesmo se desmanchará imediatamente após a petrificação. Dizem que essa é a origem de muitas formações rochosas na área da Escandinávia, gigantescos trolls que em tempos antigos se transformaram em montanhas de pedras. Algumas das formações que teriam sido trolls são tão poderosas e icônicas que é difícil não imaginar terem uma origem monstruosa. Outra forma de sobreviver a um troll é com sinos de igrejas cristãs. Essa criatura odeia tanto o cristianismo que os sinos causam dor intensa e insuportável aos seus ouvidos, fazendo-os fugir o mais depressa possível. Por outro lado, esse ódio deles contra os cristãos faz com que consigam farejar de longe cristãos que se aproximam da borda de seus territórios, atacando-os com fúria e violência. O motivo dessa inimizade com o cristianismo seria porque, em tempos antigos, os Trolls governavam totalmente locais como a Escandinávia. Porém, a chegada do cristianismo roubou o seu poder, expulsando-os para os locais mais selvagens do seu território. Trolls são criaturas solitárias. Normalmente habitam sozinhos ou em pequenos grupos familiares, compostos ou por um pai e uma filha, ou por uma mãe e um filho. Diz-se que durante a vida, Trolls podem ter somente um filho ou filha. Além disso, podem viver muito tempo, de 1000 a 12.000 anos. Normalmente diz-se que Trolls não costumam ajudar uns aos outros, devido à sua natureza violenta e de trapaças. Os Trolls seriam divididos em dois grupos: os Trolls das florestas e das montanhas, que podem possuir o tamanho de um ser humano ou chegar a dimensões gigantescas a ponto de provocar avalanches, e os Trolls das cavernas, bem menores, geralmente no máximo do tamanho de seres humanos, e que vivem quase toda a sua vida escondidos nas profundezas da terra. Possuem também largo abdômen e braços e pernas curtos. Os ogros são criaturas que se diz que aterrorizavam os primeiros colonos da área da Inglaterra e Escócia, há muitos e muitos séculos atrás. Eram humanoides muito grandes e altos, possuíam uma força excepcional e muitos músculos. Eram populares por sua aparência feia e muito bruta, quase como se fossem humanos distorcidos. Além disso, muitas vezes eram muito gordos e possuíam pelo curto espalhado por todo o corpo. Se diz que essas criaturas eram geralmente da cor verde ou azul, mas também podiam ter cor de terra. Dizem também que na Ásia, onde também há alguns relatos desses monstros, eles possuíam uma cor avermelhada. Para se alimentar, possuem uma boca gigante e dentes muito grandes, muitas vezes saltando para fora da boca. Isso é essencial para a sua alimentação, que gira em torno de carne animal e algumas vezes de carne humana. Isso pois histórias dizem que essa criatura, após provar a carne humana pela primeira vez, se torna insaciável por ela. E assim essa criatura se torna desesperada por mais e mais vítimas. Muitas vezes, ogros invadem vilarejos, capturando várias vítimas entre os moradores e deixando um rastro de destruição e cinzas. Essa criatura precisa de muita comida para se sentir alimentada e pode consumir muita carne, ou seja, vários seres humanos. Não se sabe muito sobre esses gigantes aterrorizantes e misteriosos, só que eram muito perigosos.
principalmente para vilarejos pequenos e desprotegidos ou pioneiros que se aventuravam em locais desconhecidos. Há quem diga que na verdade o ogro se baseia na figura dos Neandertais, quando dos primeiros contatos entre esses humanos e os Homo sapiens na área da Europa, onde eles habitavam. Há realmente alguma semelhança, principalmente quanto à forma corporal, muito musculosa, e a força que esse humano era dito possuir. Dura habita. Seu nome é Goblin. Os Goblins geralmente são seres de pouca inteligência e hábitos consideravelmente selvagens que costumam habitar em cavernas ou em pequenas cabanas construídas com madeira e peles de animais. Se diz que podem ser encontrados em montanhas, pântanos, desertos, pedreiras, florestas e até mesmo em cidades. Esses seres costumam sempre viver em grandes bandos, formando uma comunidade que se assemelha muito a homens primitivos. São considerados seres malignos e muito fortes. São geralmente comparados a crianças imaturas, sendo travessos e trapaceiros. Além disso, são muito traiçoeiros, considerados o oposto das fadas. Essas entidades são muito conhecidas entre os habitantes da Alemanha e do Reino Unido, mas nem só por ali dizem que eles habitam. Independente de onde habitam, dizem as histórias que invadem casas, batem em potes e frigideiras, arrancam roupas de dormir dos corpos de pessoas adormecidas, movem os móveis de lugar durante a noite e fogem após bater nas paredes e portas, roubam cavalos para cavalgar à noite, escondem pequenos objetos, derrubam baldes de leite e alteram placas de sinalização. Suas travessuras são tantas que às vezes são descritos com características muito mais semelhantes a espíritos do que seres físicos, sendo também considerados quase invisíveis ao olho humano. Normalmente, esses seres podem variar na altura, oscilando entre o tamanho de um anão e o de um ser humano. Podem ser robustos ou magros. Sua testa é sempre coberta totalmente de pelos grossos e a boca é cheia de dentes tortos e amarelados. Quem já os ouviu disse que possuem uma voz rouca e levemente aguda. E aqueles que já os viram dizem que costumam andar armados com clavas, machados de pedras, zarabatanas, pequenas lanças e pedras. Dizem que entre as capacidades especiais desses seres se destacam a de seu sorriso fazer o sangue de quem o ver coagular, e o som de sua risada faz o leite azedar e as frutas caírem das árvores. Além disso, podem tecer pesadelos horríveis e inseri-los no ouvido de alguém que dorme, fazendo a pessoa sofrer muito em seus sonhos. Uma ação muito maldosa que esse ser é dito fazer é sequestrar mulheres e crianças e levá-las para o subsolo. Dizem que às vezes rouba bebês e substitui esses por changelings, bebês feios e deformados que esses seres criam. Então eles são conhecidos como gnomos. Os gnomos são seres humanoides muito pequenos que costumam viver em lugares escuros, principalmente no subterrâneo, nas profundezas das florestas e às vezes também em jardins. Se diz que esses seres conseguem se mover através do subsolo da terra com a mesma facilidade que os seres humanos possuem para andar sobre ela. Não à toa, a palavra gnomos pode ser traduzida por habitantes da terra. As histórias mais antigas sobre essas criaturinhas dizem que são habitantes do solo, e que eram inclusive muito menos humanoides do que os gnomos são considerados hoje em dia. Eram muito semelhantes a goblins e a fadas desfiguradas, tendo um comportamento típico de animais ao invés de seres humanos. Enquanto isso, as versões mais modernas os representam de uma forma totalmente diferente. São geralmente humanos velhos em miniatura com chapéus pontudos e vestindo roupas coloridas como verde, azul ou vermelho, vivendo em florestas ou jardins. Além disso, possuem personalidade e inteligência humanas. Independente da versão das histórias, se diz que são fortes e muito rápidos, possuindo habilidades sobrenaturais na arte de manipular metais pesados, inclusive sendo os melhores joalheiros que existem.
pois são muito habilidosos quando se trata de joias e pedras preciosas. Poderiam viver por até 400 anos. Se diz que são 7 vezes mais fortes do que um ser humano comum, e possuem visão melhor do que a de um falcão. Além disso, possuem um ponto fraco importante. São vulneráveis aos raios de sol e se diz que se forem atingidos por esses, se transformarão em pedra. Variações das histórias ainda dizem que seriam gentis, engenhosos e sábios, sendo sempre guardiões da natureza e dos animais. Como são amigos dos animais, esses nunca hesitarão em prestar assistência caso isso seja necessário. Além disso, se diz às vezes que os seus principais inimigos são os Trolls, seres grandes, fortes e maldosos, mas com exceção desses, são pacíficos com todos os outros seres. Seu nome é Duende. O Duende, também chamado de Leprechaun, é um ser sobrenatural diminuto muito conhecido na Irlanda. São mais comumente descritos como homens barbudos, vestindo um casaco e chapéu e que participam de travessuras a todo momento. Dizem que possuem cerca de 1 metro de altura e vestem uma pequena capa vermelha ou verde, com calças vermelhas com fivela no joelho, meias cinzas ou pretas e um chapéu em um estilo muito comum há séculos atrás. Além de tudo isso, ainda possuem um rosto murcho. Essa criaturinha aparece em histórias muito antigas, algumas tão antigas quanto da Idade Média. Essas histórias diziam que eles eram um tipo bizarro de fadas solitárias e que seriam filhos de espíritos malignos com fadas degeneradas, não sendo nem totalmente maus, nem totalmente bons. Acreditava-se que somente se envolvia em travessuras e necessitava de alguma atenção por parte de humanos, mas sem que isso fosse de alguma forma ameaçador para a vida desses. Esses seres são terrivelmente espertos e traiçoeiros, e geralmente possuem o tamanho de um homem anão. Não à toa, a palavra Leprechaun é frequentemente traduzida por corpo pequeno. Os duendes possuiriam grandes quantidades de riquezas, e dizia-se que isso se devia a vários potes de ouro que teriam sido enterrados em tempos de guerras, e posteriormente descoberto por esses humanos diminutos. Mas outras versões mais modernas os descrevem como um tipo de sapateiro, que possuía potes de ouro escondidos no final de um arco-íris. Além disso, essas versões os descrevem usando roupas verdes, enquanto as mais antigas falam sobre o uso de roupas vermelhas e não verdes. Além disso, possuiriam casacos com corte quadrado, ricamente enfeitado com ouro e com chapéu, sapatos e fivelas. Independente da versão das histórias, há alguns pontos em comum a ambas. Dizem que os duendes não são confiáveis, e quem os pegasse teria 3 desejos realizados por eles. Para isso, devia-se procurar até encontrar um duende e depois tentar segurá-lo e mantê-lo à vista. Mas como eram muito traiçoeiros, era essencial que se mantivesse sempre os olhos neles. Caso contrário, usariam seu truque favorito para tentar escapar, que era simplesmente dizer que um monstro estava se aproximando. Então, quando a pessoa olhava para a direção de onde vinha o suposto monstro, esse homenzinho aproveitava e desaparecia de vista. Então tome cuidado com os duendes. Esses pequenos seres traiçoeiros são muito famosos por todo o mundo, e geralmente são considerados traiçoeiros e muito espertos, sempre prontos para fazerem travessuras com humanos. Fique atento ao que habita ao seu redor, e caso você tenha interesse de tentar capturar um duende e se aproveitar dos benefícios disso, boa sorte, e tenha juízo e sabedoria nas escolhas de seus 3 desejos, caso você realmente consiga o que deseja.